Boa noite, quarta-feira, chegou dia 9, tão esperado. Hoje eu vou bater um papo com meu amigo Pedro Marins, professor no IBMEC. Hoje a gente vai falar um pouco sobre produtividade e hábitos de sucesso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já vai dando aquele like maneiro, vai aí dando feedback se você está me ouvindo bem, se o áudio está legal. Essa semana eu preparei uma sequência de lives bem especiais. Hoje a gente está dando pontapé com o Pedrão, vai ser bem legal. Amanhã a gente tem aí mais 2 lives e dia 11 também a gente tem mais 2 lives. Hoje eu estou começando com o Pedro Marins, amanhã eu vou falar com o João Ventura e com a Zana. E no dia 11 eu vou falar com o meu amigo Alisson Paese e vou falar com o Rodrigo Fernandes. Eu estou trazendo um time aí de amigos da pesada para poder trazer um pouco mais de conteúdo para você aplicar durante a quarentena no seu negócio, na sua vida, para tentar te ajudar de alguma maneira. Estou aqui aguardando o Pedrão entrar e eu vou já dar logo uns avisos aqui. Primeiro, eu vou desativar os comentários, porque acaba tirando um pouco da visibilidade, né, daqui da tela e também acaba dispersando, tirando um pouco da atenção do papo. Beleza? Pedrão já chegou, já vou começar a bater um papo aqui. Se tiver dúvida, vai botando na caixinha aqui embaixo que no final a gente aí separa umas 3 perguntas para poder responder. Beleza, Pedrão? Cara, eu tô animado. Obrigado pelo seu tempo, Pedrão. Tô aqui falando um pouquinho. Então vamos lá, não vou me alongar muito. Quem estiver aí assistindo no YouTube depois essa gravação, se inscreve no canal, compartilha, aquele negócio tudo que você já sabe. Deixa eu chamar o Pedrão aqui. Só um minutinho, Pedrão. Procrastinadores devem sair correndo dessa live hoje. Opa, tô na área. E aí, Pedrão? E aí, tudo bem, cara? Beleza? Boa noite, mano. Beleza, irmão? Muito Obrigado boa aí, noite. cara, por ter aceito aí esse convite pra gente bater um papo. Porra, um prazer. Eu tô animado, cara. Então aí, já queria agradecer também ao Henrique, que você estiver assistindo aí, cara. Obrigado por ter feito a ponte aí com esse cara. Sensacional. Pedrão, hoje a gente tem aqui um papo, cara, muito interessante. Tava aqui comentando com a galera que eu tô trazendo um time da pesada aí para poder falar durante essa semana, para dar um ânimo na galera na quarentena. E aí, cara, ninguém melhor do que você para falar sobre produtividade, falar sobre bons hábitos e, cara, tô também aqui com a minha colinha para eu poder anotar e pegar um pouquinho dessa água aí, irmão. Porra, excelente, cara. Esse é um período realmente específico, né? Onde tudo sobre produtividade ficou mais em evidência, porque as condições padrão mudaram, né? E aí Verdade. tudo precisou ser adaptado. Cara, ó, eu queria te pedir um favor, cara. Tem como você fazer uma apresentação, aquela rápida mini bio pra galera aí? Depois eu vou subir esse vídeo pro YouTube, então acho que vai Lógico, ficar legal aí. Pra galera ficar assim mesmo na mesma página. lógico. Cara, eu sou o Pedro Marins, eu trabalho com criação de negócios inovadores, então minha experiência no mundo de tecnologia, no mundo de empreendedorismo, no mundo de design, tem mais de 15 anos aí que eu já trabalho com isso, que eu já participo desse ambiente de startups, de criação de negócios. Hoje eu tenho uma empresa onde a gente faz isso para empreendedores e para grandes empresas. A gente traz inovação Maneiro, tanto para Pedrão. quem quer começar a empreender, como para quem já está empreendendo. E fora isso, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de compartilhar conhecimento. E aí eu ensino tecnologia na Alura, que é uma plataforma de curso online, e dou uma disciplina no curso, no MBA do IBMEC, sobre Que métrica, maneiro. sobre experiência do usuário. Para Pô, completar, sensacional. eu sou host do Happy Hour Remoto. Foi um programa que surgiu Cara, eu justamente, vi. Que maneiro isso. Eu justamente na achei muito pandemia. maneiro. A gente queria continuar fazendo nosso happy hour, queria continuar batendo papo, queria continuar falando sobre Maneiro. produtividade e felicidade no trabalho. E aí surgiu o Happy Hour Remoto, a gente já está com 26 edições aí e um conteúdo muito maneiro que a gente compartilha direto.
Pô, que legal, Pedrão. Deixa eu pegar um gancho aqui que você falou sobre felicidade no trabalho. Eu li há muito tempo atrás um livro que falava sobre aplicando Maquiavel no dia a dia. Era um livro fininho, curtinho, mas ele era muito legal. E ele falava sobre essa importância de você aplicar essas técnicas para ter mais felicidade no seu ambiente de trabalho. Se der no finalzinho para a gente dar uma pincelada nisso, acho que vai colaborar aqui também na parte de hábitos de sucesso. Acho que vai ser interessante a gente falar. Maneiro. Bora lá, cara. Eu tenho aqui, eu separei 4 perguntas para Legal. falar com você. Vou tentar, assim, deixar super à vontade. Você tem um tempo que você precisar para responder. Aqui é um bate-papo mesmo, não é aquela coisa de, claro, entrevista, chato pra caramba. Deixa eu trocar uma ideia aberta. E, cara, fala rasgado aí sobre produtividade, sobre hábito, o que você quiser. A minha audiência aqui é a galera que já está acostumada com pancada. Então, mano, larga o aço, tá? Legal, A legal. primeira pergunta, cara, é qual é a tua rotina e qual é o método que você tem aí sobre produtividade, o que que você usa no teu dia a dia, como que o Pedro Marim se mantém mais produtivo? Pô, legal. Essa é uma pergunta que dá pra gente falar, sei lá, umas 10 horas sobre isso, né? Sobre Pô, vamos lá. produtividade, sobre rotina. Só, só esse aspecto já é um aspecto gigante pra gente abordar e falar sobre Legal. tudo relacionado à produtividade. Mas eu gosto, quando falo de produtividade, eu gosto de antes falar um pouquinho sobre liberdade, assim. Porque a gente vive, e aí ouve todo mundo falar que a gente tem que trabalhar com propósito, trabalhar com o que você gosta, juntar dinheiro para poder fazer o que você quer. Na aposentadoria você faz o que você quer, e isso sempre me incomodou. Eu sempre tive um objetivo maior de trabalhar para ter liberdade. E aí eu descobri que disciplina é uma pré-condição para a liberdade. Legal. Desde novo a gente tem que ter disciplina para aprender a escrever, tem que praticar para aprender a falar, tem que fazer tudo para aprender o básico. E aí chega um momento onde a gente um pouco se desconecta dessa disciplina, assim. E foi identificando isso que eu comecei a pensar mais sobre produtividade, como ser mais produtivo, como ter mais resultado. Então, hoje, minha rotina ela é voltada para que o auge do meu dia seja o mais produtivo possível. Então, eu considero o Legal. auge do meu dia as horas entre 8 e meio-dia. São as horas onde eu sou mais produtivo, onde eu consigo produzir mais, onde eu sou mais criativo. E para que eu chegue às 8 horas bem, né, para que eu consiga chegar com a cabeça limpa, que eu consiga chegar pronto para produzir, eu preciso me preparar antes. Uhum. Então, assim como todo mundo que tem disciplina para treinar, disciplina para ser um atleta, disciplina para fazer qualquer coisa, a rotina para mim é só um reforço da minha disciplina para que eu consiga ter mais produtividade e com isso ter liberdade. Legal, Pedrão. Você falou aí sobre essa questão de liberdade. Cara, isso é interessante porque muita gente pensa que o cara que ele é produtivo, que ele segue ali um cronograma, que ele tem as regras dele, é um cara que fica preso, né? Como é que você lidar com esse momento para hobby, momento para estudar, momento para trabalhar? Como é que você organiza isso? E principalmente, como que você identifica, aí já fazendo um gancho aí dentro do que você falou, porque por isso você falou que dá umas 6 horas de papo, é mesmo? Como que, como que você identifica aí quais são as horas que você é mais produtivo do dia? Cara, isso é um processo de experimentação, assim. Eu, até uns 6 anos atrás, eu era da noite, eu trabalhava à noite, eu rendia mais à noite. E aí eu ia dormir. Minhas horas mais produtivas eram entre 11 da noite e 3 da manhã. E aí, Pode crer. Me assim, identifico. pois é. Só que, cara, quando eu parei para estudar mais sobre produtividade, isso simplesmente não faz sentido. Assim, a gente está se Pode... enganando achando que Uhum. essa é a hora mais produtiva simplesmente porque a gente já se acostumou com aquilo ali. Assim, salvo exceções, o ser humano, como um animal, ele evoluiu para, pô, na hora do sol, ele acorda,
e quando acabou o sol ele dorme, né? Então Pode crer. a gente já tem tudo desenvolvido na nossa cabeça, pronto, nosso corpo, nosso DNA, nossa história, para que a hora do sol é quando a gente começa a despertar, assim. E aí, quando a gente começa a acordar e produzir. E aí, vendo isso, eu falei, cara, então eu vou fazer um experimento. Eu vou começar a Maneiro. acordar cedo e testar. Eu sempre fui do mundo de tecnologia, a gente testa as coisas, né? Inovação ela só acontece depois de teste, né? Criar startup só acontece depois de teste, Isso. faz parte de tudo na vida. Eu falei, cara, vou testar, vou experimentar como é que é isso de acordar cedo, ter uma rotina produtiva de manhã. Todo mundo diz Uhum. que, quer dizer, todo mundo, quem estuda fisiologia diz que fazer exercícios pela manhã é melhor do que fazer exercício no fim do dia, que você não deveria fazer Uhum. exercício nas últimas 3 horas antes de dormir, e era o que eu fazia. Então, será que se eu trocando minha vida eu consigo ter mais resultado? E aconteceu, assim. Então, a minha Caramba. experimentação veio através de estudo e referências. Eu comecei a experimentar, comecei a aplicar, comecei a ter mais resultado, e isso acabou se tornando minha rotina, sabe? Que maneiro, cara. Tem uma pergunta aqui que ela tava lá pro meio, assim. Eu já, aproveitando o gancho, queria só dar uma antecipada nela, que é qual foi aí esse momento da tua vida que você teve esse turning point, assim, e falou, cara, agora eu preciso ter uns hábitos mais saudáveis, agora eu preciso me manter mais produtivo. Como é que foi só por uma questão de experiência ou teve esse estalozinho? Cara, se eu for falar um estalo que aconteceu na minha vida, que me fez refletir muito sobre as coisas, foi que eu estava num período pré-casamento. Eu sou casado há 4 anos, então mais ou menos uns Uhum. 5 anos e pouco atrás. Eu estava trabalhando muito e pegando mais coisa do que eu deveria, porque eu queria fazer aquele fundo de reserva, eu queria ter um dinheirinho Aham. guardado para quando começasse a vida a dois, não passar por tanta dificuldade. E aí, nessa busca, eu acabei perdendo o limite do trabalho. Eu acabei Uhum. exagerando. E aí, o momento do estalo foi quando eu me espreguicei assim, eu senti um CC inacreditável. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? E aí eu fui me ligar que tinham 3 dias que eu não saía de casa, que eu praticamente não dormia, que eu estava virando, tinha lata de Red Bull, tinha Caramba. resto de comida na mesa, assim. Eu Workaholic estava total. eu tava tão dedicado àquilo do trabalho, né, que eu não estava nem um pouco balanceado. Isso até é normal. O problema é que quando eu fui analisar o que eu tinha desbalanceado, eu tinha desbalanceado tudo para focar só no trabalho. E aí eu vi que eu precisava mudar um pouco minha rotina, mudar um pouco minhas prioridades, mudar um pouco a forma como eu tocava a vida. E aí eu comecei a desenvolver hábitos melhores, comecei a ter uma rotina melhor e comecei a construir isso para mim. Pô, que maneiro, cara. Deixa eu já. O legal é que a conversa vai emendando uma pergunta na outra aqui. Legal, cara, vai fluindo. Pedrão, assim, cara, pô, você é professor em BMEC, como que você hoje compartilha com seus alunos e tudo mais? Você tem algum método para compartilhar com eles sobre produtividade ou hábitos de sucesso? O que que você passa para eles durante a aula? Como que você ensina não sei assim, um estilo de vida, né? Perfeito. Especificamente no IBMEC eu dou aula no MBA no módulo comum que atende todos os MBAs, então desde a área de finanças, a Ah, área de legal, cara. jurídica e tal. E eu lá dou aula na disciplina que é estratégia e modelo de negócios. E aí, Ótimo. só essa palavra disciplina, ela já diz muita coisa, né? Porque a faculdade é um filtro desses, né? É um filtro onde você tem que Uhum. ter mais produtividade, você tem que ter foco, senão você não conclui aquilo. É isso Então, aí. a disciplina de estratégia e modelo de negócio, eu falo muito sobre métrica, falo muito sobre KPI, falo muito sobre experiência do usuário. E aí,
se a gente está falando de produtividade do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de startups, o que para mim é ser mais produtivo, né? Para mim, pessoa física, Pedro, é conseguir render mais, conseguir estudar mais e conseguir olhar para o meu dia e terminar o dia achando que eu estou um pouco melhor. Beleza. Mas eu só consigo fazer isso se eu meço, né? Então, se eu leio mais, se eu concluo mais livros, se eu tenho um desempenho melhor com alimentação ou com esporte, eu tenho que medir para melhorar. Se a gente pensa do ponto de vista de negócios, se a gente pensa do ponto de vista de startup, o que é estar melhor? O que é ser mais produtivo? Aí a gente tem que falar de métrica, a gente tem que falar de indicadores, a gente tem que falar de objetivo. Assim, para que aquele negócio existe e o que eu quero alcançar? E aí, sabendo o que eu quero alcançar, qual é o caminho que eu vou chegar lá, né? Eu falo que startup não é... Criar negócios não é como se fosse um trilho de trem, que alguém construiu aquilo ali e você vai seguir e vai chegar lá no final bem sucedido. Eu costumo dizer que ao invés de um trilho é uma trilha, e aí a trilha é uma exploração. Você está andando no meio do mato e você ouve um barulho de uma cachoeira e você vai lá ver qual é da cachoeira, e aí você volta e segue por outro caminho. É uma exploração, assim. Mas se meu objetivo quando eu entrei naquela trilha ali era chegar no topo da montanha, qual é o indicador para eu saber que eu estou chegando? O que eu vou medir? Eu vou medir a altura? Eu vou medir o tempo? O que eu vou medir para saber que eu estou mais perto do topo da montanha, sabe? Isso para mim quando a gente fala de produtividade para negócio, a gente tem que falar de indicador e de métrica. Legal, cara. É isso mesmo, assim, tem muito empreendedor e, cara, e é até um dos fatores que me fez trazer essa sequência de lives, muita gente aí com pandemia, com quarentena, a galera se lançou, irmão, com força para empreender, mas assim, se lançou na pegada miojo, tipo, 3 minutos tô pronto, li um artigo, tô pronto, vou empreender. Uhum. Então, são fortes indicadores aí de que vão parar ali no índice do Sebrae, né, de mortalidade. Então, assim, é 85%. importante, cara. Exatamente. Que já está crescendo, né, cara, infelizmente. Eu costumo Cara, dizer sobre isso, assim, eu ajudo muitos empreendedores, eu dou mentoria em startups e tal, e eu costumo que dizer maneiro. que você não tem como chegar no mundo e falar, eu criei uma chave e tentar achar um cadeado que aquela chave abre. Pode crer. Isso não faz o menor sentido. Eu não tenho como desenhar uma chave maluca e tentar achar um cadeado. A gente tem que partir do cadeado, a gente tem que começar a tentar resolver o problema a partir do problema, né? E não da ideia. Ideia não vale absolutamente nada. O que vale é a solução. Não adianta sair criando chave e tentar encaixar ela em 50 cadeados que não vai dar certo. Você precisa entender e fazer. Então, muita gente... E aí não é só durante a pandemia, isso é um processo contínuo, assim. Muita gente tem uma ideia brilhante, naquela concepção e naquele momento foi considerada ideia brilhante por aquela pessoa, e sai para implementar, sem saber se tem um cliente, sem saber se tem um cadeado onde aquilo ali é útil. Então, esse período reforça mais e mais isso, né? Tem gente querendo tirar a ideia do papel porque, por causa da pandemia, as pessoas... Pô, Pedrão, aqui tá, eu tô, não é sei o lá, aqui caminho. voltou, tinha ficado mudo. Volta aí pra mim, Pedrão. Aqui ficou mudo esse finalzinho que você falou. Tô aqui. Aí. Cara, é engraçado, eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso, sobre como colocar a ideia no papel do jeito certo, né? Para poder também falar um pouquinho disso. O problema que a gente está vendo aí, a galera quer tirar a ideia do papel e nem colocou direito no papel, não validou nada, e enfim, tá indo pro mercado, pro índice infernal do Sebrae. Mas, voltando aqui, cara, tem mais uma pergunta para te fazer, e aí eu queria saber
se você pode dar umas dicas de produtividade, umas dicas de bons hábitos de sucesso, saber quais ferramentas você usa. Pô, Beleza? Aí maneiro. depois a bola tá contigo. Cara, assim, se a gente for falar sobre produtividade, sobre disciplina, sobre ter mais sucesso, hábitos saudáveis, não existe sair do zero e chegar a 100 por hora. Qualquer veículo, qualquer coisa, ela demora alguns segundos para acelerar, né? E no nosso corpo, na nossa vida, esses segundos são dias, semanas, meses. Então, não adianta querer virar a chave e ser produtivo imediatamente. Isso simplesmente não funciona. O que funciona é construção. O que funciona é pensar em longo prazo. É fazer as coisas todos os dias para que aí, no final, possa se colher o resultado, sabe? Eu acredito muito que quando a gente fala de produtividade, eu, particularmente, quando falo sobre isso, eu não estou falando sobre economizar tempo. Eu estou falando sempre produtividade, ela me ajuda no ponto final da trilha lá, que é ter mais liberdade. É por isso que eu me esforço todos os dias para ser produtivo. Mas, particularmente, se tiver que dar uma única dica, assim, se um único conceito pudesse ser inserido na cabeça de todo mundo, para mim, tem um livro excelente, esqueci o nome do autor agora, mas que é o Força de Vontade Não Funciona. Cara, que maneiro, vou ler, não conhecia, vou procurar esse livro. Cara, e basicamente a teoria que ele apresenta é que força é limitante. Ninguém tem força infinita e não existe força de vontade infinita. Então, a forma que você encontra para ser mais produtivo, a forma que você encontra para ser mais saudável, a forma que você encontra para ter mais sucesso é se cercar disso. Então, quem está assistindo esse vídeo está se cercando de conteúdo sobre produtividade e Que pode se legal. cercar de mais pessoas e só o ambiente que é capaz de transformar as pessoas. Se você está num ambiente ruim, se você está num ambiente tóxico, aquilo vai te derrubar. Se você está num ambiente produtivo, se você está num ambiente onde as pessoas buscam estar melhores, onde as pessoas buscam ser melhores, você não precisa de muita força de vontade, porque o grupo te carrega. Então, se fosse uma dica só, esteja em ambientes de alta produtividade. Se envolva com as pessoas de alta produtividade. Siga esse tipo de conteúdo e essa série de lives onde está se falando sobre ser melhor, onde criar mais, onde ter mais resultado. Isso, para mim, é a grande diferença entre ser produtivo ou não. Muito legal, Pedrão. Isso também entra naquele papo de inteligência emocional e acho que aí dá para abrir um leque para uma série de outros assuntos também, de você se colocar também numa situação mais favorável, e de procurar ter uma qualidade aí nas suas amizades, nas pessoas que estão perto de você. Acho que tudo isso também influencia nessa questão de hábito de sucesso. Se você quer ter boas pessoas para te seguir, segue aqui já o Pedrão, já aproveitando fazendo jabá. O Instagram dele é o Pedro Marins. Caraca, eu demorei para achar aqui procurando Pedro Marins, já tá com um rodozinho na frente. Já tinha O Pedro muitos. Marins é o cara. Então você bota o Pedro Marins, já acha aí, fica fácil. Segue a gente também, cara, @CEO Startups, aí a gente vai depois trocando essa energia do bem. Pedrão, cara, dá mais uma dica aí de ferramenta que você usa de produtividade, como que é isso, como é que você organiza isso no teu dia a dia? Pô, legal. Assim, eu já testei mais de 40 aplicativos e sistemas de lista de tarefa Então e de tu tentou pra produtividade. caramba, irmão. Cara, eu vivo buscando isso, mas no fim das contas, o que eu entendi, especialmente para mim, é que o meu modelo de pensar, o meu modelo de pensar tarefas, o meu modelo de pensar produtividade do que eu quero fazer, ele não se encaixa muito nas ferramentas.
ou as ferramentas são simples demais, ou elas implementam alguma complexidade que não era exatamente o que eu queria. Uhum. Isso não é por ser chato, não, é porque eu queria realmente alguma coisa muito simples. E aí eu me adaptei ao Trello como ferramenta para gerenciar minhas tarefas, como gerenciar Boa ideia, ferramenta para Trello. gerar minhas contas, porque ele simplesmente não tem impedimento nenhum. Você pode fazer o que Verdade. você quiser. E aí eu, aos poucos, já tenho, cara, especificamente para gerenciar minhas tarefas e meus projetos, já tem uns 5 anos que eu uso o Trello, então eu fui aos poucos entendendo o que funcionava, e aí é o que eu falei do longo prazo, né? Não existe uma ferramenta que vai te transformar em produtivo. Vamos acabar com isso, assim, não existe esse sonho. Não existe estalar o dedo e virar produtivo. É um processo de construção. E aí, nesse processo de construção, eu fui adaptando o Trello para ser um combustível da minha produtividade. Que legal, cara. E como é que você foi adaptando ele, cara? Como é que você. Para quem não conhece o Trello, cara, a ferramenta de gestão de projetos sensacional. Você pode simplesmente aplicar para a sua vida também, para os seus É, hábitos. Então, pô, cara, como o Pedrão falou, ela não tem limite, ela não te impede nada. Acho que é mais um simples conhecimento que você tem da ferramenta e essas dicas aqui que ele está colocando agora. Mas como que você organiza ali, Pedrão? Tipo, o Trello, você coloca lá as suas abas, o seu to-do, como que você faz? cara, eu venho do mundo do desenvolvimento, então o desenvolvimento ágil e o Kanban, a gente separa as coisas especialmente em 3 colunas, né? O que eu tenho para fazer, o que eu estou Uhum. fazendo e o que está feito. Então, eu apliquei um pouco disso para as minhas tarefas pessoais. E aí eu tenho Legal. o que eu tenho que fazer, que é a minha lista da semana. Então, tudo que eu tenho que fazer na semana está lá. Eu geralmente paro para projetar a minha semana no domingo. Isso é um hábito Legal. que eu reforço e que eu indico para todo mundo. Não tem como você chegar num campo de batalha sem estudar o adversário. Então, eu estudo o meu adversário, Verdade. que é a minha semana, todo domingo, para chegar A na arte da guerra segunda-feira. purinho. Exatamente. Conheça o seu inimigo, né? E aí eu não É isso aí. tenho como chegar na segunda-feira e dar de cara com a segunda-feira e falar, e agora? O que vai ser do meu dia? Não, eu Vou acordo na planejar segunda. minha semana tomando tiro. Exatamente. Eu acordo na segunda-feira pronto. Eu planejo no domingo. E aí no domingo, Legal. esse domingo especificamente, eu planejei minha semana, eu vi que eu tinha lá 52 coisas diferentes para fazer. E aí pensando num número assim, nossa, pode ser muito, mas dividido por 7 dias, vão dar 8 tarefas aí por dia, vai dar um pouco menos que isso, sabe? Não é tanta coisa, mas eu só sei que não é tanta coisa porque eu projetei antes. Verdade. E aí, isso são a minha lista de tarefas para fazer. Eu tenho a minha lista de tarefas fazendo, que são as minhas tarefas do dia. Todo dia eu passo as minhas tarefas da lista da semana para a lista do dia e foco só naquilo ali. E no fim do dia é extremamente muito sobre isso, né? Mas Deu comemorar uma é uma das... travada aqui, Pedrão. Tá me ouvindo aí? Oi, Pedrão. Daí, no final do dia, aí deu uma travada. Tá. No final do dia, eu acho extremamente importante comemorar. As pessoas Boa. não reforçam isso, mas o que é o combustível para a produtividade do dia seguinte? É o terminar o dia feliz, que no dia eu concluí. Eu posso não ter concluído tudo, mas eu comemoro aquilo que eu fiz, sabe? Eu termino o dia arrastando as minhas tarefas para a lista lá de concluído e falo, caramba, hoje eu fiz isso. Não interessa que eu não fiz outras 5 coisas. Às vezes o dia fica maluco e eu só fiz uma das 10 coisas Pode planejadas. crer. Mas eu comemoro mesmo assim. E aí Foi isso o me Big dá, Win. exatamente, isso me dá energia e o combustível para seguir no dia seguinte. Pô, boa, Pedrão. Legal pra caramba esse papo, cara. Eu tinha conversado com o Henrique antes, ele estava falando sobre produtividade também. Eu comentei com ele em off, eu falei, pô, cara, como é que você aprendeu isso? E, pô, conversei com o Pedro, cara. O Pedro me deu altas dicas, foi legal pra caramba, me mostrou como é que ele organiza o Trello e aplica pra vida dele. Eu falei, mano, me dá o contato desse cara, tem que trazer esse cara pra falar aqui também. Preciso aprender um pouquinho desse segredo aí. Eu tinha esse hábito, mas eu sou muito old school, mano. Eu sou muito tipo assim, ó.
pegar e anotar, e prancheta e tal. Eu demorei um tempo para poder me familiarizar com tipo Trello e tal, e ter que acessar. Eu não tinha aquela ligação de tipo, pô, eu preciso ver as minhas tarefas. Então eu pegava no papel e ia anotando aqui. Mas eu comecei a usar o Trello depois que eu passei pela 21212, que foi saudosa aí aceleradora no Rio de Janeiro, e o Salles estava ensinando isso para a galera. Falou, cara, vocês precisam usar o Trello porque vocês têm que organizar a vida de vocês. Como é que vocês vão gerenciar os projetos de vocês, saber o que vocês estão fazendo? Se de repente você perde um papel desse aí, joga água e acabou, mano. Você perdeu a informação. Então, assim, comecei a usar o Trello, cara, fez uma diferença danada. Tem essa facilidade de você ter o visual na tua cara, tipo, o que você está fazendo, o que você tem para fazer e tudo mais. Então, gente, quem aí não usa o Trello, eu indico muito. É a ferramenta sensacional e é grátis, tá? É grátis, só lembrando. Vai mudar a vida de vocês. Pedrão, cara, me faz aí umas considerações sobre o que você acredita que os empreendedores hoje, no meio dessa pandemia, no meio de tanta informação que tem pela internet aí, como que eles conseguem se manter focados e produtivos, cara? Pô, isso reforça só aquilo que eu falei sobre ambiente. No início da pandemia, Boa. eu estava perdendo, sei lá, algumas horas do meu dia querendo entender como que o vírus estava se espalhando pelo Brasil, quantas pessoas estavam hospitalizadas, quantos leitos existiam disponíveis. E aí, pensando e estudando sobre métrica, assim, existe um termo que a gente usa bastante que é o métricas de vaidade. Uhum. Para que eu quero ter essa informação? Eu não sou epidemiologista, eu não trabalho no governo para definir políticas públicas, eu não sou médico e agente da área de saúde para ter alguma ação a partir disso. A Uhum. única coisa que eu preciso é receber a cereja do bolo. E a cereja do bolo era fique em casa. Essa é a única coisa que eu Pode preciso crer. saber. Eu não preciso saber de todo o resto. Aí E fica em casa. quando eu puder sair, e aí as coisas já começaram a liberar, essa informação chega até você. Você não precisa ficar 8 horas na televisão. Verdade. Pode crer. Então, para mim, me envolver num ambiente onde as pessoas só falavam disso começou a me trazer ansiedade, começou a me trazer medo de sair na rua e enclausurado dentro de uma caixa de concreto. E aí eu Foi uma decidi, situação assim, né? e aí eu decidi que eu não ia mais me envolver com esse ambiente. E é sempre uma decisão, né? Sempre uma coisa ativa. E eu não ia mais ver notícia. Quando alguma coisa diferente acontecesse, essa notícia chegaria até mim. Ela chega até mim. Então, Legal. para quem está muito pilhado com isso, ainda está discutindo a taxa de propagação e expansão do vírus, os tipos de vírus que existem, todas as vacinas que estão sendo testadas. Cara, eu decidi não me envolver com isso, eu decidi ir para um ambiente mais produtivo, um ambiente onde focasse em resultado e tive resultado, estou tendo um resultado. Então, Legal. o ambiente onde você se envolve faz toda a diferença. É verdade, cara. Acho que tem uma frase muito famosa que circula na internet dizendo que você é a média das 5 pessoas que você tem por perto, né? Isso. Isso também é bem real, né, cara? Quais são as pessoas que hoje você tem por perto? Se você fizer uma análise bem rápida, você vai perceber que são poucas pessoas, que normalmente são poucas pessoas, mas são boas pessoas, né? Assim, isso é importante também para a gente nesse cenário de inteligência emocional, de pandemia, enfim, isso aí é super importante para a gente. Esse é um outro assunto que eu gosto de abordar, assim, porque tudo é a forma como você olha para as coisas. Então, hoje, a gente usa a rede social o dia inteiro, né? Uhum. O brasileiro, especialmente, ele fica pendurado nas redes sociais o dia inteiro. O brasileiro usa, em média, o celular por 4 horas e 48 minutos, todos os dias. Então, são dados assustadores aí do quanto a gente se envolve. E, de novo, reforçando a coisa do ambiente, quem você segue faz a sua cabeça, né? Então, se você só segue famoso, se você só segue revista de fofoca, se você só segue o que for, política,
eu fiz um experimento que eu falei, cara, vou seguir o mínimo possível de gente, são as pessoas com quem eu quero aprender, e vou usar a minha rede social como uma ferramenta de distração. E aí eu me distraio, eu não quero saber sobre a vida dos outros. Quando eu abro aqui o meu feed Uhum. do Instagram e o meu Descubra aqui, é só foto de filhote de cachorro, armas medievais e carne. Então, assim, Carne, mano, boa. eu tenho, eu tenho horas e horas ali que eu posso continuar rolando só de coisas interessantes. E aí não tem nada ali que me atrapalha, Legal. não tem nada de política, não tem nada da vida dos outros, não tem nada que Pode crer. me leva a um Tóxico, né? ambiente que eu não quero estar. Então, quando você for numa churrascaria, me avisa, cara. A gente vai marcar uma churrascada aí, Com cara. certeza, Boa. com certeza. Mas Eu sou do time isso é carnívoro. sensacional. É. Eu vi um tempo atrás, escolhi num livro e vi uma palestra do Murilo Gun falando sobre os inputs que a gente tem para receber a informação. Para quem é da área de comunicação, cara, isso é o básico. Você tem aí, por exemplo, a sua visão, você tem a sua audição e você recebe informações por isso, por esses canais o tempo inteiro, né? E eu, um tempo atrás aqui, acho que foi um mês atrás, ô Sandrão, tem um tempo que a gente não fala, em um mês atrás falando com o Sandro, Sandro Serzedilo, que é um dos meus mentores, ele falou, cara, faz uma limpa no teu Instagram, faz uma limpa nas tuas redes sociais e filtra bem o que você está consumindo de informação. É isso aí. Porque isso pode te danificar a tua mente e atrapalhar, olha isso, atrapalhar o seu senso de julgamento frente a algumas oportunidades que você pode não estar vendo, que está na sombra. E, cara, isso é verdade. Eu comecei, cara, deixei de seguir um monte de gente, deixei de seguir um monte de página. Meu feed hoje só não tem tanta carne como tem no teu, mas tem lá, não, tem queijo, tem essas paradas que eu gosto de massa. Então, muita Muito coisa bom. lá também. Então, isso ajudou, cara, me faz uma diferença, né, danada, nesses hábitos, assim. São Faz, faz. coisas pequenas, mas que, cara, depende dessa atitude tua, depende dessa ação, e você vai lá com uma pequena ação dessa, já tem uma diferença danada, né, de resultado para tua vida, né? Tem um livro muito bom do Gary Keller e o Jay Papasan, que é o A Única Coisa. E Legal. eles usam um exemplo do dominó, aquela peça de dominó que vai caindo e vai derrubando as próximas. Uhum. Uma peça de dominó, ela consegue derrubar uma outra peça que é 50% maior. Uma Caraca, é peça verdade. derruba a outra 50% maior. E aí, com uma pecinha, se você botar isso numa sequência de 1000 peças, você derruba um prédio. Derruba uma peça do tamanho de Caramba, um cara. prédio. Então, é isso que você falou, são essas pequenas atitudes, e aí todo dia, Mini qual é hábito, aquele irmão. dominózinho que você vai derrubar que lá na frente vai te fazer alcançar grandes coisas. Pode crer. Eu vi, sobre mini hábito, cara, isso aí eu aprendi com o Joel. Quem aí também não segue o Joel, segue aí o Joel nas redes sociais, que o Joel tem uns hábitos bem interessantes. Inclusive, cara, deixa eu ver se tá aqui. Eu comprei um livro dele. É, Pô, Joel, você não me pagou nada não, mas ó, o livro do Joel, bem O, legal esse livro. o meu não está Você tem aí aqui. também? O Pô, se meu você tiver tá aí, faz um autografado, que print. eu estava lá no evento dele no ano passado. Ah, que inveja, mano! Só pra me fazer inveja. Sou Ele seguidor fala também e aplico sobre bastante coisa. Ele fala sobre os mini hábitos, né, micro hábitos que você aplica no seu dia a dia. E aí, voltando lá no comecinho que você falou, cara, não tem como ser produtivo do dia para o outro, ou tipo, ser produtivo com uma ação apenas. Tipo, eu vou acordar mais cedo, já sou produtivo porque eu acordei mais cedo. Não é bem assim, né, cara? Você tem Não, uma sequência de mini hábitos aí e pequenas ações que você vai construindo de novo, falando aí do que você disse lá, do processo de longo prazo, né? Então é realmente uma construção que a galera de hoje não tá afim de fazer, né, cara? Quer ser é, produtivo tipo miojo, quer ser produtivo instantâneo, quer acordar cedo e já ser feliz pra caramba. Não é bem assim, é. né, irmão? O horário do seu despertador não vai mudar em nada a sua produtividade. É o que Pode querer. você faz depois que você acorda que vai efetivamente ter alguma mudança, dar alguma mudança na sua vida. Eu, por exemplo, gosto de acordar bem cedo, porque eu tenho uma rotina de manhã que me dá a produtividade. Então, eu acordo todo dia 4:30 da Uhum. manhã e começo a minha rotina. E aí eu começo
2 horas, 3 horas para mim, para depois trabalhar para o mundo, né? Tem gente que acorda e Legal, já vai para irmão. o trabalho imediatamente para os outros, Uhum. mas como que eu evoluo como pessoa para conseguir coisas maiores? Eu tenho que dedicar tempo para mim. E não tem como, meio-dia, com o WhatsApp recebendo 50 mensagens, eu parar e dedicar um tempo para meditar, para ler, para fazer minhas coisas. Eu prefiro Uhum. acordar bem mais cedo, usar esse tempo para mim, e aí quando a explosão do dia acontece, eu já estou preparado. Já tá pronto, né, irmão? Já tá calejado de estar acordado também. É isso aí. Eu lembro quando o Nigro começou falando sobre esse hábito acho que foi no Clube das 5. Ele começou no Clube das 5, a galera começou a acordar às 5 horas e ele tava fazendo live. E uma das primeiras lives que ele fez, 5 horas da manhã, bicho, eu acordei e falei, cara, faz diferença. Tipo, da meio-dia você já tá cansado de estar acordado, você já fez tudo que tinha pra fazer no dia, você, tipo, mano, já tá com um dia ganho, né? E Aí mais que você, isso, você acordou consumindo coisas que te engrandecem, né? Você não coisas boas, acordou e produtivas, olhou para o exatamente, cara. WhatsApp. É, É isso aí. Faz diferença, cara. faz Pedrão, diferença. ó, cara, eu tenho só mais uma pergunta aqui. E aí, Manda. cara, já vou deixar para você fazer a consideração final. Obrigado aí de novo, só para agradecer mesmo o tempo, esse papo legal pra caramba. Obrigado aí, cara, pelo carinho com a audiência. Eu que agradeço. E, pô, espera aí, cara, da gente voltar mais vezes e bater esse papo. Né? Eu acho que vai ser legal, é super rico, né? Trazer esses bons hábitos, essas dicas e tal. Como você foi mentor aí, é mentor de startup, cara, vamos trazer outros temas aí. Tem muita gente aqui que me segue, maioria, né? A galera de startup, desse ecossistema também. Acho Bora. que vai colaborar com todo mundo, irmão. Com certeza. Vamos lá, deixa eu fazer uma consideração final aqui. É, eu tenho a minha colinha aqui de pergunta, mas essa vai fugir um pouquinho, cara, porque aí é Manda. bom que a gente quebra a rotina. Na tua opinião, Pedrão, qual é o pior hábito do empreendedor brasileiro? Mano, Cara, essa, essa aqui. essa é uma pergunta. Calma aí que ficou mudo aqui, mano. Volta aí. Aí. E interrompeu a Ah, pode ligação. crer. Esse é um hábito muito ruim. Esse é um hábito muito ruim. O... Eu acho que a pior coisa para o empreendedor, e aí não é só para o brasileiro, não, é para o empreendedor de uma forma geral. Eu tive um chefe que falava sempre uma frase quando a gente chegava com alguma ideia mirabolante, e ele falava, numa reunião onde a gente estava discutindo quais eram os próximos caminhos e tal, ele falava, se a gente tem dados para provar isso, a gente vai com os dados. Se a gente só tem opinião, a gente vai com a minha. Legal. Então, isso força a gente tomar decisão embasada, a gente Uhum. sair do mundo de opinião. E aí foi aquele exemplo que eu dei do cadeado, assim, esse é o pior hábito de empreendedores, que é achar que na própria cabeça, sozinho, ou conversando com seu time de fundadores ali, vocês vão conseguir gerar algo extraordinário que vai mudar o mundo. Isso não existe. De novo, isto não existe. Nada resiste ao contato com o usuário. E é o contato com o usuário que vai fazer as coisas acontecerem. Então, meu feedback para os empreendedores aí é menos opinião e mais validação. Boa, valida isso aí, irmão. É isso aí. Para de ficar procurando problema para solução e acha a solução para o problema. Exatamente. Exatamente. Pedrão, irmão, boa noite, cara. Obrigado pelo papo. Pessoal, quem ficou aí, obrigado pela audiência, quem está acompanhando. Obrigado Lembrando pelo que isso aí convite. foi o pontapé. Pô, cara, vamos voltar mais vezes, cara. Obrigado aí por ter aceito, irmão. Com Boa noite, certeza. Pedrão. Obrigado, Valeu. gente. Ó, até a próxima, irmão. Aquele abraço. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau, irmão.